Olá, então, pessoal. Vou fazer aqui um vídeo, né, para tentar a gente dar uma acelerada aí no conteúdo, tá? Esse primeiro vídeo aqui, então, eu quero falar sobre progressão aritmética, tá? Nós sabemos, tá, que uma sequência, tá, é uma PA, né? A1, A2, A na N. Se eu de alguma forma consigo relacionar esses termos, né? Então eu tenho na verdade aqui um termo geral, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o enésimo termo da minha PA pode ser igual ao primeiro termo, desde que eu some n menos uma vezes a razão. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo simples, né, do que é uma PA, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a sequência 5, 6, 7, 8, 9, etc. Isso aqui é uma PA de razão 1. Né? Então, um outro exemplo aqui, se eu tomar a sequência 11, 13, 15, 17, etc. Isso aqui é uma PA de razão 2. Tá? Então, uma fórmula importante, né, que vai auxiliar vocês assim na resolução dos exercícios, tá? É a soma dos termos de uma PA, tá? Então, imagine aqui que eu tenha uma sequência A1, A2, etc. A na N, e eu queira somar os N primeiros termos dessa PA, tá? Então, tem uma fórmula aqui bastante conhecida, né, que é, na verdade, né, a quantidade de termos, primeiro termo mais o enésimo dividido por 2. Tá? Então, essa aqui é uma fórmula que vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios. Tá? Um exemplo, né, eu posso fazer aqui. Imaginem que eu tenha essa PA aqui e eu queira somar os termos dessa PA. Tá? Então, usando a fórmula ali, eu tenho N termos, o primeiro mais o enésimo dividido por 2. Né? Bom, isso é em relação a PA, né? Essas fórmulas vão auxiliar vocês na resolução dos exercícios, tá? E agora eu vou falar aqui brevemente sobre progressão geométrica. Então, a gente vai dizer que uma sequência, né? A gente vai dizer que uma sequência aqui é uma PG, né? Se eu pegar e conseguir uma relação entre esses termos, né? Da seguinte maneira, tá? Então, um exemplo aqui é se eu tiver a sequência 64, 96, 144, 216 e assim por diante. Se eu dividir sempre os termos, né? Se eu dividir 96 por 64, ou 144 por 96, ou 216 por 144, eu sempre vou obter uma constante, né? Aqui, 2/3. Isso aqui é chamada de razão. Tá? Então, eu posso relacionar os termos de uma sequência de uma PG, né, da seguinte maneira. Tá? Eu posso dizer que o enésimo termo é igual ao primeiro vezes a razão na n-1. Tá? Então, usando essa relação aqui, a gente consegue relacionar os termos de uma PG. Tá? Uma fórmula
bastante importante é quando eu quiser somar os termos de uma PG. Tá? Então, por exemplo, né, uma relação que eu tenho é a soma, né, de uma PG. Eu posso obter da seguinte relação: primeiro termo, razão, vezes o enésimo termo dividido por 1 menos a razão. Tá? Essa fórmula ela pode ser simplificada, né? Já que eu consigo relacionar os termos de uma PG, tá? E dependendo se a razão, tá, da minha PG é maior ou menor do que 1, tá? Então, essa fórmula pode ser simplificada através dessa relação aqui. E no caso em que a razão é menor do que 1, a gente vai ter que a soma é o primeiro termo 1 menos a razão. Tá? Então eu posso ter duas fórmulas dependendo da razão da minha PG ser maior ou menor que 1. Só para a gente finalizar aqui, tá? A gente vai fazer aqui uma aplicação bastante interessante. Tá? Um problema bem clássico, né, em problemas de PG é, por exemplo, encontrar a fração que representa uma dízima periódica, tá? Então, por exemplo, né, imaginem que eu quero achar quem é a geratriz, né, de 0,9999 e assim por diante, tá? Então, a gente sabe que isso aqui é uma dízima periódica, a gente vai achar quem é a fração. A gente vai ver que isso está relacionado, na verdade, com uma soma de uma PG, tá? Então, eu posso escrever esse número como 0,9 mais 0,09 mais 0,009 e assim por diante. Tá? Se eu pegar esses números decimais e agora tentar escrever como uma fração, né, eu vou perceber que isso é 9 sobre 10, 9 sobre 10 ao quadrado, 9 sobre 10 na terceira e assim por diante. Onde eu posso pôr em evidência 9 e eu vou ter aqui soma de 1 sobre 10, 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 10 na terceira e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem que enxergar agora, na verdade, aqui, é que essa parcela aqui é a soma de uma PG de razão menor do que 1. Tá? Se vocês olharem os termos, 1 sobre 10, 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 10 na terceira é uma PG de razão 1 sobre 10. Como a razão é menor do que 1, eu uso aquela segunda fórmula que eu acabei de pôr no quadro. Tá? Então, aplicando isso, né, aplicando a fórmula ali, nós vamos obter 1 sobre 10, 1 menos 1 sobre 10. Tá? Essa aqui é a fórmula que a gente acabou de ver. Daí a gente vai fazer essa conta aqui e vai observar que isso aqui é igual a 1. Tá? Ou seja, a geratriz, né, de 0,999 é o número, é a fração 1. Tá? Espero que com esse pequeno vídeo aqui vocês consigam dar sequência nos exercícios da lista 1. Tá? Em seguida, em breve, teremos outros vídeos. Tá?